Feliz ano novo! Tô começando mais um vídeo, mais um episódio do Diário de Escrita. Esse é o episódio 4 e vim conversar com vocês então, porque no final do ano passado, no último que saiu no 3, foi bem no finalzinho de dezembro, eu não sei se eu comentei, mas eu fui viajar e eu participei do primeiro evento presencial do mestrado. Já comentei com vocês um pouco sobre o mestrado. Na verdade, eu falei bastante sobre isso lá no Instagram, A Criativa Escrita, então sigam lá. Mas eu também posso comentar um pouquinho mais aqui, eu acho que já me pediram isso, eu só não fiz o vídeo ainda. Mas enfim, se vocês já quiserem de antemão ir lá olhar, tá tudo lá bem detalhado, bem explicado, em 3 vídeos no Instagram. Mas participei então desse evento, conheci alguns dos meus colegas que puderam ir de forma presencial, conheci os professores, a minha tutora, Julia Kraut, maravilhosa. Ela é tão maravilhosa online quanto presencial. E daí, tenho aqui o meu fiel escudeiro, meu caderno de mestrado, cheio de anotações. Ele não tá tão organizadinho quanto ele já foi um dia. Deixa eu ver, olha só, eu era mais organizadinho, assim, ele era mais colorido, mas, enfim, uns post-it perdido e tal. Não é sobre isso que eu vim falar agora, não é sobre o caderno. Eu tinha enviado no finalzinho ali de dezembro, início de janeiro, a parte do livro, né, 3.500 palavras, que todo mundo enviou, cada um, né, obviamente, do seu livro. Então, a gente leu as partes de todo mundo para poder comentar e fazer um workshop de 2 dias bem completo sobre cada uma das histórias, cada uma das partes que todo mundo enviou. Aí, na minha parte, foi no segundo dia de workshop, a gente teve uma conversa muito legal e surgiram alguns questionamentos com relação a personagens, motivações e coisas práticas, assim, que os personagens fazem. Então, a coisa principal, acho que eu queria comentar com vocês aqui é sobre uma das minhas personagens. É uma personagem que tá em cativeiro, né, foi sequestrada. E tem algumas coisas, assim, todo mundo comentou sobre em que ponto que a gente percebe que ela começou a desistir, né, desistir de fugir, enfim. O que tu pode fazer para que esse arco seja bem perceptível para o leitor, né? Então, o que eu acho que eu vou fazer é pegar todos os capítulos que eu tenho escritos dessa personagem até o final, porque eu já escrevi o capítulo final dela. Spoiler, ela morre, mas enfim. E vou pegar todos esses capítulos e vou ver, porque pode ter capítulo que eu escrevi simplesmente pelo número de palavras ali nos envios, e pode ser que não tenha muito sentido tá lá. Tem coisa que eu sei que eu tenho que diminuir, tem alguns que eu escrevi que foram maiores e que tem coisas meio desnecessárias, de acordo com os comentários, porque tudo que tá no livro tem que ter um propósito, né? Não adianta contar uma história de infância da personagem que ela lembrou ao ver um objeto na mesa, se aquela história não vai ter relevância nenhuma pro presente da personagem, pro que ela tá passando agora. Isso serve pra tudo, tá? Todos os personagens, pra todas as histórias. Mas, então, tem aí alguns pontos que eu sei que eu preciso dar uma olhada de novo. Tem alguns capítulos ainda que eu tenho que escrever a mais pra ela, por umas dicas que o pessoal me deu. Então, essa é a personagem que eu preciso trabalhar mais agora, porque o arco dela já se encerrou na história. Então, eu vou fazer isso. Eu já tenho ideias de alguns capítulos. Os meus post-its de capítulos continuam aqui. Tem esses azuis ainda são os do ano passado. E esses amarelos, verdes, sei lá, são os que eu já escrevi ontem. Eu já peguei o caderno, olhei os comentários e já sabia, assim, né, algumas das partes que eu tinha que escrever, pra não me perder também, pra não deixar passar muito tempo. Outra questão que foi bastante comentada é se esta mesma personagem que eu mencionei agora não poderia ser a mesma pessoa do que uma segunda personagem mencionada no livro.
Não sei se isso fez muito sentido. Mas enfim, eu tenho duas personagens que passaram pela mesma situação, né, de cativeiro. E a minha tutora depois me perguntou se elas não poderiam ser a mesma pessoa, porque talvez faria mais sentido, ou porque eu não mencionei a outra muitas vezes e pode estar um pouquinho confuso pro leitor. Então, é uma coisa que eu já falei pra ela que eu não quero fazer, eu não quero juntar as duas personagens numa só. Primeiro porque eu acho que vai me dar muito trabalho mudar certas coisas do enredo. Segundo, porque eu gosto da ideia dessas duas personagens. Eu acho que faz mais sentido com outras questões do livro. E eu falei isso pra professora e é assim que funciona, né? Um workshop com tutoria de uma escrita de livro. Tem coisas que as pessoas vão te dar dicas, vão falar, talvez tu faz isso, tu já pensou em fazer dessa forma. E pode ser que na tua visão aquilo faça sentido da forma como tu tá fazendo e tu argumente de forma que as pessoas, sei lá, acreditem no teu ponto. E isso é uma coisa que a gente aprendeu também numa aula que a gente teve no evento, que é assim, chegando no caso de uma publicação, né, de ter um agente e tudo mais, né, o objetivo ideal de todo escritor. O agente literário, o editor, ele tem experiência naquilo, né? E se ele der alguma sugestão, tipo, talvez tu tenha que mudar isso aqui, talvez tu tenha que juntar as duas personagens numa só, é bom escutar essa pessoa. Porque essa pessoa sabe o que ela tá falando, né? Comercialmente falando. Então, não adianta a gente se apegar muito às coisas. É o que muita gente tem falado pra gente. Não se apeguem ao título do livro, se você já tem um título. Não se apeguem a nome de personagem. Não se apegue a não sei o quê. Porque pode ser que tu tenha que excluir um personagem inteiro do livro. Enfim, talvez eu esteja me enrolando, mas é que a gente aprendeu, viveu tanta coisa, escutou tanta coisa lá que eu quero muito passar pra vocês. O que mais? Tá. Outra questão também, sobre uma outra personagem agora do livro, que é a personagem heroína, digamos assim. Heroína, a minha história não é de super-heróis, tá? É a personagem que vai resolver o caso, investigar e tudo mais. Ela não é policial, ela é uma pessoa comum, civil. E daí tem algumas motivações que estão um pouco confusas ainda pra essa personagem. Então, é uma pergunta que até a minha tutora falou, que todo mundo faz, assim, nessa área de quem tá escrevendo em crime fiction, né? Que é, por que que o personagem não vai pra polícia? Por que que ele não procura a polícia pra resolver o problema? Por que que ele quer resolver sozinho, sendo que é uma pessoa que não é capacitada pra isso? Então, a personagem tem que ter uma motivação muito forte pra não procurar a polícia. Então, eu preciso pensar nisso. Me deram algumas ideias, eu vou até conversar com meu irmão sobre, porque ele sabe um pouco mais sobre essa área, mas são essas as coisas, os principais pontos. E também eu preciso só reescrever algumas partes mais técnicas, digamos assim, de algumas partezinhas aqui que eu mandei. Não é nada que vai me dar um mega trabalho, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então é mais ou menos isso. Falei bastante, eu sei, mas queria muito passar tudo pra vocês, não esquecer as coisas. Então agora que eu vou retomar a escrita, eu conto mais pra vocês desse processo. Atualização do diário de escrita. Hoje é segunda-feira, dia 24, e eu acordei cedo e eu fiz já uma sessão de escrita. Eu não sei quanto tempo deu, eu não olhei a hora que eu comecei, não deu uma hora, mas eu escrevi 616 palavras. Era um capítulo que eu tava com ele muito na cabeça desde o workshop que a gente teve no evento. Então eu consegui escrever ele. Tô satisfeita com o resultado. Não sei se eu tava imaginando algo muito, sabe assim, que fosse um pouco mais impactante do que o que eu realmente consegui escrever. Mas de repente, numa revisão, eu mudo alguma coisa. Que mais? Eu tô tentando agora dividir os meus dias, meu cronograma. Como vocês sabem, eu tenho um cronograma bem livre, assim, né? Eu consigo me organizar no meu tempo e tudo mais. Então, eu
já tinha tentado outras vezes, por exemplo, eu vou fazer tantos sprints de escrita por dia, ou vou escrever 1 hora por dia, ou preciso fazer, sei lá, 500 palavras no dia, 1000 palavras, não sei. E assim, esse tipo de meta muito cravadinha não funciona. Eu já vi que não funciona. Por exemplo, escrever, sei lá, 500 palavras no dia. Às vezes sai muito mais e às vezes escrever 300 e tipo esgotou, sabe? Não sei mais o que, não pensei nos próximos capítulos, tô sem ideia de como fazer tal coisa acontecer no livro, enfim. O que eu decidi, agora que eu oficialmente voltei de férias, né, tanto de trabalho quanto da escrita, do canal e tudo, é que eu vou tentar dividir o meu dia em horas. Por exemplo, eu vou fazer durante 2 horas, eu vou fazer esse negócio de trabalho, durante mais 2 horas eu vou fazer essa outra coisa de trabalho. E eu tô tentando tirar 3 horas do meu dia para escrita, de preferência de manhã. Hoje, vamos lá, considerar que já foi uma, eu não contei o tempo. Mas eu tô bem satisfeita com o quanto eu consegui escrever nessa primeira. Eu tô tentando decidir qual dos outros capítulos aqui eu vou tentar escrever hoje. Acho que eu já sei, porque eu tô também com uma ideia aqui na cabeça. E eu preciso dar uma reorganizada, não. Eu preciso planejar quais os próximos capítulos eu vou escrever. Porque, não sei se eu comentei, acho que sim, preciso fazer uma entrega de até 10 mil palavras no dia 31, que é daqui uma semana. Eu não contei quantas palavras eu já tenho, eu acho que eu tinha umas 3 e tanto, 3 mil, né, claro. Agora escrevi umas 600, então assim, eu devo ter passado de umas 4, mas eu vou contar certinho e daí eu conto aqui pra vocês. Não vou chegar em 10, eu sei disso e eu tô tranquila com isso também. Eu tô seguindo uma linha do tempo, né, uma linha cronológica de escrita do livro. Então, é isso, eu tô quase terminando a parte 2 do livro, indo pra parte 3, que vai ser a parte mais intensa, não a mais longa, mas a mais intensa do livro, com certeza. E eu sei que várias das coisas eu vou ter bastante dificuldade pra escrever, porque são cenas mais violentas e tudo mais. Então, vamos ver, preciso me preparar um pouco pra isso. Mas, de maneira geral, eu tô bem feliz com o progresso que eu tô fazendo e vamos ver, né? Oi, gente, tudo bem? Aproveitei que gravei um outro vídeo pro canal, estou arrumadinha e vim gravar uma atualização do diário de escrita pra vocês. Hoje é quinta-feira. Hoje eu não escrevi, ou pelo menos ainda não. Eu tenho que entregar na segunda-feira mais uma parte aí de 10 mil palavras. Acredito que eu vou entregar em torno de umas 6 mil, tá tudo bem. 10 mil é sempre o número máximo, né? E eu tomei uma decisão que eu vou tentar finalizar a escrita do livro completo até o final de abril. Vamos ver. Minha outra meta anterior a isso era terminar até o final de maio, pra eu poder ter junho, julho e agosto pra revisão, porque eu sei que vai ter muita coisa pra revisar. Desde que eu comecei a escrever, todos os feedbacks que eu já recebi, a não ser das partes que eu reescrevi pra mandar de novo, que foram poucas, eu não mexi em nada. Tá tudo lá, os documentos com todos os comentários, o meu caderno com tudo bonitinho, anotadinho, mas eu não mexi em nada. Então assim, eu vou gastar muito tempo de revisão pra começar e organizando tudo, né? Porque eu falei pra vocês, tudo que eu já tinha escrito antes de pegar o Scrivener, o programa, tá ainda nos documentos de Word. E o que tá no Scrivener, né, tá lá, beleza, mas assim, as coisas estão separadas, não tá tudo numa coisa só. Eu não sei compilar as coisas ainda no Scrivener, talvez eu vou ter que fazer um curso rápido aí pelo YouTube desse programa. Então, assim, eu sei que eu vou tomar muito tempo e eu não quero fazer revisão correndo. Então, 4 meses de revisão acho que é mais que o suficiente, mas né, ainda eu tenho uma margenzinha pra escrever mais e tal. Além de que, eu acho que, eu não sei se eu vou chegar a 60 mil palavras escritas. O que quer dizer que eu vou ter que aumentar coisa na revisão.
vou ter que escrever a mais. Então, tem essa questão aí também, né? Até onde eu fiz as contas, meio bem por cima, eu tenho em torno de 35 mil palavras escritas. E se eu vou entregar as 6 agora, vamos lá, 41, ok. E eu tenho mais uma entrega, até onde eu sei, que pode ser de mais 10 mil palavras. Então, se eu conseguir atingir essas 10 mil, ótimo, eu vou ter 51. E daí mais 3.500 no evento de maio. Então aí já dá 54, quase 55. Minha matemática não é das melhores. Então tá, assim, né, eu queria muito conseguir entregar 10 mil agora. Eu sei que eu não vou conseguir escrever tudo isso. Nem que eu sente na cadeira e só faça isso pelos próximos 3, 4 dias. Acho que não vai sair, porque não é assim que eu funciono. Mas eu não queria mesmo entregar o livro lá no final, depois de revisado e tudo, para entrega oficial do livro, sem ter partes que passaram por workshop, né? Sem ter partes que passaram por crítica dos meus colegas e dos professores. Mas eu acho que se as minhas contas estão dando certo, vão ter aí umas 5 mil palavras que vão ficar sem nenhum tipo de feedback, assim. Posso falar com a minha professora, eu acho que não é problema nenhum eu pedir pra ela ler um pouco a mais fora do que a gente já tem programado. Mas igual eu queria, né, que o livro completo tivesse passado por feedback. Então vamos ver como que eu consigo me organizar pra isso, né? Mas era isso que eu queria contar pra vocês. Tô feliz com o que eu tô escrevendo. Tive algumas ideias interessantes, sei o caminho que eu tô seguindo, então é isso. Oi gente, tudo bem com vocês? É segunda-feira, aproveitando que tô esperando no carro, tô na rua, por isso sem óculos, vim contar pra vocês uma decisão que eu tomei. Hoje, dia 31 de janeiro, e eu deveria entregar a próxima parte de 10 mil palavras, que não chegou a 10 mil palavras, né, do livro. E o que eu decidi, no final de semana eu não consegui escrever tanto, e tinha um capítulo específico de uma atividade de um dos personagens que eu tinha que inventar, na verdade, né? E uma outra fonte de renda pra ele e tal, mas assim, a ideia que eu tinha não funcionou muito bem, acabei nem escrevendo aquele capítulo, e não acho que seja uma coisa super essencial agora, porque vai ser só um detalhe, sabe? Então, o que eu decidi é que faltaria ali uns 3 capítulos, mais ou menos, pra terminar a parte 2 do livro. Então, se encaminhar pro final, né, pra parte 3. E eu decidi que eu vou dar uma atrasadinha na entrega até amanhã, no máximo quarta-feira, pra daí conseguir escrever esses 3 capítulos. Um deles eu já escrevi agora de manhã, não foi muito longo. Os outros 2 acho que não vão ser muito longos também. Mas decidi isso, porque daí eu termino a parte 2 do livro e a próxima entrega vai ser só o final, né? A finaleira ali, com os capítulos mais tensos, então eu tô bem nervosa pra escrever isso. Mas pelo menos eu vou conseguir feedback numa parte maior do livro, né? Que eu tava meio nervosa com isso, que eu não iria conseguir feedback, já que a gente só tem mais 2 entregas depois dessa, uma de até 10 mil palavras e uma de 3.500. para o próximo evento, e isso aí já não vai fechar o tanto mínimo que eu preciso entregar do livro, mas tem muita coisa para revisar, tem coisa para acrescentar na história, mas assim, as partes principais eu vou conseguir feedback se tudo der certo e até a próxima grande entrega eu ter tudo escrito. Vamos ver como é que vai. Tô bem animada, mas quis avisar isso aqui pra vocês, então, e isso aí. Venho quando eu terminar. A ideia é que eu finalizo esse vídeo quando eu fizer essa entrega. Vamos lá, né? Bom, eu já vou começar a escrever, a gravar de novo o próximo episódio, porque eu não quero dar pausa nenhuma de escrita. Eu não vou esperar ter o feedback dessa parte para começar a próxima.
Eu acho que de quantidade de escrita até não vai ser tanto, não tenho certeza. E espero eu, se tudo der certo, que aí mais um mês, 2, talvez, eu termine de escrever o livro. Vamos ver se os meus planos funcionam como eu estou imaginando, né? Mas essa terceira parte do livro, esse terceiro ato, com as partes importantes do livro, elas não são tantas, a quantidade não é tão grande. Então, me preocupa um pouco a quantidade de palavras mesmo, porque a gente tem um mínimo, né, pra entregar. Nosso mínimo é 60 mil. Eu acredito que com essa entrega agora, eu tô com quase 45, talvez? Não tenho certeza. Então aí faltaria umas 15 mil palavras. Gente, eu acho que eu só vou atingir mesmo o mínimo, assim, na revisão. Porque eu sei que tem muita coisa pra escrever, eu sei que tem um monte de coisa pra adicionar, coisas menores nos arcos dos personagens. Então, pra feedback, eu não vou ter aí 60 mil palavras de texto, eu acho, pelo menos, né? Vai que o milagre acontece. Encarno o Stephen King aqui e escrevo um monte. Acho que não vai acontecer, né? Mas tudo bem. Então, gente, é isso. Já tô me enrolando, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito aliviada mesmo de ter conseguido escrever essa parte, esse último capítulo especificamente que eu escrevi agora. Eu tava com bastante receio de escrever ele. Não pela violência, ele não é um capítulo violento, mas dá pra imaginar, assim, muita coisa. Mas realmente era uma coisa que eu tava receosa de escrever. E eu até acho que pode ser um pouquinho de medo de terminar de escrever, sabe? Tipo, terminar de escrever um livro. É uma coisa muito grande, parece. Oi, gente. Eu tinha já finalizado esse diário de escrita, mas decidi finalizar ele de novo, no caso. Agora, já é quarta-feira, são 6 horas da tarde. E eu estou, neste exato momento, entregando a minha submissão, né? Não é... Ai, eu sempre me confundo porque é submission a palavra que eles chamam lá em inglês. Enfim, estou enviando a parte que eu tinha que enviar do livro. Eu tinha que enviar segunda-feira. Eu acho que comentei aqui que eu falei que eu mandei um e-mail para minha tutora, para Julia Kraut, explicando que eu entregaria uns 2 dias atrasada, justamente porque eu queria terminar esses capítulos finais, né? Finais desta parte, né? Para terminar o segundo ato do livro. E não tinha tido resposta. Ela me respondeu hoje, dizendo que tava tudo bem, porque ela também nem olhou nada ainda, porque ela tá em fase final de edição do próximo livro que ela vai lançar. Então, tudo certo. E quase que com este e-mail dela eu deixei pra fazer amanhã. Mas não. Eu juntei todos os capítulos que eu tinha. Eu tinha escrito alguns outros capítulos antes do evento, lá em janeiro, que ficaram pra eu enviar agora, dessa vez, porque pelo limite de palavras, né, que a gente tinha lá no evento. Então, tô tentando achar aqui o arquivo. Então, juntei esses outros capítulos também que tinha, juntei tudo, organizei, que tinha alguns que estavam meio que fora de ordem, e revisei também pra não ter muito erro de digitação, né, que acontece, eu nunca reviso na hora que eu tô escrevendo. E também atrapalha na hora de ler, né, pro pessoal. Então, é isso, tô enviando agora. Tô bem feliz e eu consegui enviar quase 10 mil palavras. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu enviei 8.551 palavras. Tô muito feliz mesmo com isso. Porque, né, me dá um pouquinho de alívio ali pro número final, né, que a gente tem que enviar. Mas é só isso. Só queria comentar, então, que oficialmente enviei essa parte. Amanhã eu já vou fazer a estruturação estruturação não, né?
Vou anotar, botar ali nos post-its na parede os próximos capítulos que eu tenho que escrever pra próxima vez que eu tenho que enviar, que eu nem sei bem quando que é, na verdade. E até onde eu sei, nós temos só mais 2 entregas. Uma no evento de maio, que é aquela entrega limitada a 3.500 palavras, e mais uma entrega de 10.000. Então, eu quero muito chegar no limite das 2, assim, pra ter o máximo possível de crítica e feedback antes de ter que enviar ele pronto, né? É isso, gente. Tô muito, 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 muito feliz. Agora sim, finalizando esse diário de escrita, espero que tenham gostado. Me deixem nos comentários dúvidas que vocês têm, o que mais vocês querem ver, o que vocês querem saber. E sobre o processo, enfim, tudo que vocês querem saber, tá? Me mandem aí. Vou ficar muito feliz em responder no próximo episódio. E é isso aí. Até o próximo e um beijão.